Bom dia com propósito. Porções diárias de sabedoria que vão transformar sua vida. Bem-vindos a mais um Devocional Bom Dia com Propósito. Estamos começando a segunda-feira e conectados. Já quero convidar você a copiar o link dessa live, encaminhar para alguém, convidar essa pessoa para participar conosco do nosso Devocional de hoje. Essa semana está imperdível, porque nós vamos falar sobre oração, um assunto importantíssimo. A oração tem que estar presente na nossa vida cotidiana, tem que ser um hábito. Como as coisas que nós fazemos corriqueiramente, diariamente, assim precisa ser a oração. A oração é diálogo com Deus, é conexão com Deus, é conexão com o mundo espiritual, é reconhecendo a grandeza de Deus, a perfeição de Deus, a autoridade de Deus, reconhecendo a nossa filiação de Deus Pai também, né? Nossa filiação e reconhecendo a paternidade de Deus sobre nós. Então, tudo isso engloba a oração. A oração não é só apresentar diante de Deus meus interesses, meus pedidos, meus anseios, mas é também agradecer, é também dialogar com Deus, é também questionar. Sim, nos é permitido sempre questionar a Deus. Algumas perguntas certamente demorarão mais a termos respostas, mas com certeza Deus se agrada que nós cheguemos diante dele apresentando as nossas dúvidas, nossas dificuldades, de entender certas coisas, certo? Então vamos ler aqui em Lucas capítulo 11, eu convido você a pegar sua Bíblia aí, seja física ou online, para nós estarmos lendo nesse momento, no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 11, quando um dos discípulos pede que Jesus lhes ensine a orar, reconhecendo assim que muitos de nós temos essa dificuldade, ninguém nasce sabendo, né? É necessário que tenha uma certa instrução, e é isso que nós vamos aprender essa manhã. Lucas 11, versículo 1, que vai dizer: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Estava se referindo a João Batista. Jesus lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ou seja, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, está assim em outras traduções, né? Perdoa os nossos pecados, pois também, assim como perdoamos aqueles que nos devem ou que nos têm ofendido, a depender da tradução, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Sempre esse pedido. Eu sei que a tentação vem, Senhor, mas livra-me, poupa-me dela, me ajuda a resisti-la, como está lá na carta de Tiago. Sujeitai-vos a Deus, resistam, né? Quando a tentação vier, resistam o maligno, resista a tentação, resistam o diabo, lá está escrito, e ele fugirá de vós. Mas fazendo uma pausa aqui nessa oração, nós vamos continuar lendo um pouco mais o texto, que Jesus vai falar um pouco mais sobre a importância da oração, da frequência e também, entre outras coisas, mas fazendo aqui uma pausa para nós entendermos o que nós já lemos aqui. Essa curtinha oração, que parece às vezes não ter tanto poder, que a gente às vezes assimila a oração poderosa com uma oração barulhenta, com uma oração programada, assim, né? Ou com uma oração longa, de muitas horas. E as coisas não são necessariamente assim, sabe? Esses não são os requisitos para que uma oração seja considerada poderosa. Não precisa ser uma oração barulhenta, não precisa ser uma oração muito longa, né? Depende do conteúdo dessa oração. E é isso que eu quero ensinar para você. Que a sua oração, mesmo que em certos momentos da sua vida seja um pouco mais curta, mas que ela seja uma oração de qualidade, certo? E aqui, nesse curto texto que Jesus ensinou aqui, claro, essa oração poderosa, que é a oração mais conhecida do mundo, que é a oração do Pai Nosso, mas ele tem muito a nos ensinar, muito a nos dizer. Primeiro que começa com Pai Nosso. Primeiro ponto, você já está reconhecendo a sua filiação com Deus Pai. Está reconhecendo que Deus, de fato, é o seu Pai e também que Ele não é o seu Pai particular, individual, unicamente seu e só você ora e só você é atendido. Mas está reconhecendo que essa filiação se estende para muitas outras pessoas. Então, por isso, Pai Nosso, reconhecendo também que Ele está no céu, santificado seja o teu nome. Essa questão está trazendo, assim, reverência, está aclamando, aí está demonstrando toda a devoção ao nome do Deus Todo-Poderoso. Então, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, como está escrito, que virá o reino de Deus para nós, o Messias reinará, né? Então, aí tem uma sequência lógica no sentido de que essa oração também ela tem raiz na palavra. A palavra já estava escrito que virá o reino de Deus, sobre essa questão de santificado seja o nome de Deus, também está escrito. E aí, em seguida, Jesus vem ensinando: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, dá-nos o pão de cada dia, hoje, sempre. E é muito interessante essa frase, que é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Quando ele fala sobre hoje, está dizendo, hoje eu estou te pedindo pão de cada dia. Amanhã eu farei essa mesma oração pedindo pão de amanhã, né? Falando a mesma palavra, hoje. Isso significa que é uma partícula, que é uma porção, e que essa oração ela precisa ser feita com frequência, sabe? Sempre que você estiver diante de um alimento, sempre que você for se alimentar, seja em casa, seja na rua principalmente, você precisa ser grato por aquele alimento, sempre agradeça, sempre expresse ali sua gratidão a Deus, mesmo que rapidinho, para que você demonstre para Deus de que você reconhece a grandeza dele, a misericórdia, o favor, a graça dele, nas bênçãos de você poder se alimentar, na fartura que você vive, né? Porque quantas pessoas que não têm acesso ao alimento, quantas pessoas que estão padecendo fome. Então, reconhecer essa questão essa bênção, né, de poder se alimentar é um fator muito importante. E aqui, não está falando só sobre não está falando de agradecer, mas está falando de pedido. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Está falando no sentido de quando eu peço a provisão de Deus para hoje. Então, esse pedido, ele é específico para o dia de hoje. Por isso, essa oração precisa ser repetida diariamente. Conseguiu entender? Em seguida, ele vem dizer, perdoa os nossos pecados. Ele está falando no sentido de arrependimento. Estou demonstrando que eu sou falho, que eu sou pecador e que eu careço do perdão de Deus. Perdoa os nossos pecados e ainda tem aqui uma ressalva, né? Ainda tem aqui uma condição. Perdoa nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Percebe que essa oração sempre é na terceira pessoa. Sempre estão falando de nós. Pai, nós, perdoa os nossos pecados. Está falando sempre no nós, né? Uma oração que ao mesmo tempo que eu intercedo por mim, eu intercedo pela minha casa. Ao mesmo tempo que eu peço para mim, eu peço pelos meus semelhantes, pelas pessoas ao meu redor, não só da minha casa, né? Então, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perceba, querido, que há aqui um demonstrar de arrependimento. Às vezes você não vai fazer essa oração decorada, né, seguida, passo a passo. Mas ali em meio à sua oração, você demonstra a sua devoção, o seu arrependimento e o seu reconhecimento que de fato, sim, você falha, você erra, você peca. Mas você se apresenta diante de Deus com o coração arrependido, certo? Vamos continuar? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Ou seja, porque a tentação virá, como está escrito lá na carta de Tiago, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Ou seja, porque o maligno virá, porque a tentação virá, porque nós seremos ali confrontados muitas vezes, mas nós precisamos resistir. E essa resistência, essa resiliência, essa força, somente Deus pode nos dar. Porque de nós mesmos, nós não resistimos. De nós mesmos, nós caímos em tentação. De nós mesmos, da nossa própria força humana, não conseguimos permanecer de pé, permanecer fiéis, só com a nossa própria força. Por isso aqui, nós estamos reconhecendo a grandeza de Deus e a nossa dependência dele. Encerrando essa oração, certo? Então, vamos ver aqui no versículo 5 do capítulo 11, que Jesus vai dizer, então lhes disse, né? Ou Jesus disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta já está fechada e os meus filhos já estão deitados, não posso me levantar e lhe dar o que me pede. E eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Faça uma pausa para essa parábola aqui, essa história que Jesus está contando. Ele está dizendo assim, ó, você foi no meio da noite na casa do vizinho, bateu lá e foi pedir algo para dar de comer para sua visita que acabou de chegar de viagem, certo? Esse vizinho está ali cansado, já está com a família repousando e não quer ser importunado, ele não quer se levantar para te atender. Só que a tua insistência de bater, por favor, amigo, abre, a sua insistência faz com que ele, mesmo que mal-humorado, levante, lá mesmo que indisposto, ele levante e atenda ao seu pedido. O que Jesus está querendo nos trazer aqui, e claro, no versículo seguinte ele vem trazer a explicação, no versículo 9, por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Por todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta ela se abre. Faça uma pausa aqui nessa leitura para trazer a seguinte reflexão para você, né? Já que nós estamos falando sobre a forma correta de orar. A oração insistente, a oração repetitiva, não é uma oração vã, tá? Nós precisamos fazer essa diferença. O que é vão? Aquilo que é à toa, aquilo que é insignificante, aquilo que é chato. Vamos lá. Jesus está fazendo aqui uma analogia com essa parábola que ele contou sobre a insistência e o pedido daquele amigo ao seu vizinho, né? Ali, seu amigo que é seu vizinho, e o pedido para que ele lhe atendesse, a insistência. Jesus está trazendo aqui a insistência. E frequentemente Jesus traz outras parábolas nesse sentido. Ou seja,
peçam com frequência, peçam insistentemente, incomodem o Pai, no bom sentido, né? Estejam ali com frequência pedindo. Isso não significa que eu preciso estar publicamente demonstrando que eu sou uma pessoa de muita oração e estar postando fotos, vídeos, como eu vejo algumas pessoas fazerem. Eu estou orando, olha como eu estou orando. E posta foto, e posta vídeo, e tenta demonstrar o serviço, tenta demonstrar que é muito espiritualizado. Então, Jesus não está falando nesse sentido, tá? Inclusive, Jesus repudia e repreende isso em outros textos, essa hipocrisia. O que Jesus está falando aqui é, se você tem uma necessidade, e a sua necessidade, nós vamos colocar a palavra aqui, é uma necessidade latente, uma necessidade forte, uma necessidade que só você sabe quanto que precisa, por favor, seja inteligente, seja prudente, vá lá e insista com o Pai. Pai, eu pedi, eu orei ontem por essa causa, me perdoe se estou sendo aqui, não estou usando as palavras certas, peço que o Espírito Santo interceda por mim. Sim, nós precisamos falar dessa forma, porque o Espírito Santo intercede por nós. Jesus mesmo disse, vou para o Pai, mas vos envio o Consolador. Então, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, às vezes levando para o Pai uma explicação, uma melhor explanação do nosso pedido do que a forma como nós pedimos, que às vezes é uma forma não tão coesa, vamos dizer assim, uma forma não que Deus não vai entender, Deus ele vai entender o nosso pedido, mas a intercessão do Espírito Santo é muito importante, é primordial e vale a pena nós reconhecermos que necessitamos dessa intercessão. Espero que tenha ficado claro, tá? E aqui, o texto vem nos dizer que se você tem uma necessidade particular muito importante, como esse rapaz que precisava de alimento para alimentar o outro que tinha acabado de chegar, o outro amigo, você precisa ir pessoalmente diante do Pai, você precisa ir insistentemente, pedir com frequência, bater na porta com frequência e ela vai se abrir, entendeu? Pedir e dar-se-vos-á, será dado para vocês. Aquele que muito pede, recebe, entendeu? Uma prova disso na vida cotidiana, na vida prática, para quem tem filho, por exemplo, às vezes o teu filho, ele te pede, uma vez você esquece, tá, filho, eu vou te dar. E você vai, faz uma coisa, faz outra, e você esquece. Mas aí, ou então você diz, não vou te dar, filho. Ah, não é hora. Você fica ali, às vezes, tentando entreter a criança para não dar aquilo, né? Mas a insistência da criança foi muito grande, pediu várias vezes, insistiu, pai, me dá, por favor, papai, me dá. E a criança começa a pedir com jeitinho e começa a tocar o seu coração de uma certa forma. Fica difícil recusar, você acaba cedendo ao que a criança quer, porque ele soube tocar o seu coração. E esse ensino de Jesus é nesse sentido. Saibam tocar o coração do Pai com a insistência, sem ser petições vãs, sem querer aparecer, sem querer colocar uma terceira pessoa, as pessoas de fora, transparecer para as pessoas de fora que você é uma pessoa de oração. Demonstre apenas para o Pai. Demonstre os seus interesses para o Pai, que com certeza Ele vos ouve e Ele vos responde, certo? No versículo 11, Jesus vem trazendo uma frase de desfecho sobre isso que eu acabei de explicar, que ele diz: qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Muito forte, muito interessante, e nos traz aí um desfecho sobre essa questão. Eu preciso saber orar, que eu preciso entender também que vale a pena insistir, vale a pena pedir mais. Eu pedi um tempo atrás uma coisa como essa, eu já orei por isso, mas Deus nunca falou nada, eu também parei de orar, esqueci. Ou seja, porque isso não era importante para você, não tinha uma certa relevância a ponto de você insistir com o Pai. Pai, eu quero, me dá, se for a tua vontade, faz assim, aí você vai detalhando. Uma coisa que eu aprendi fazer orações minuciosas. Senhor, se eu me permitir, conseguir comprar um carro para minha família, para carregar meus filhos, enfim, e eu vou sendo minuciosa nessa oração. Eu quero um carro desse modelo, dessa cor, de tal ano, e eu quero pagar de tal jeito. Você vai especificando para que Deus te dê essa condição, para que Deus abra essa porta. A gente sabe que nada cai do céu, e a gente sabe que é o fruto do nosso trabalho, nosso esforço para você alcançar isso. Mas a gente sabe também quanto que é desafiador conseguir determinadas coisas, alcançar, romper determinadas barreiras ou bloqueios que nos impedem de alcançar determinadas bênçãos para a nossa vida. Então, por isso, nós oramos para alcançar tais coisas. Pai, é uma cura. Eu quero que o Senhor me cure assim, e eu não quero mais sentir isso, e vai
Vai sendo minucioso no seu pedido. Diga exatamente o que você quer. Esse também é um tipo de oração inteligente. Essa também é um tipo de oração inteligente. Certo? Eu espero que tenha sido o mais clara possível. Eu espero que tenha trazido para você aí um entendimento sobre essa questão de oração inteligente, sobre essa questão de oração correta, oração de coração aberto. Não se esqueça. É aquele, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores, não pode ser só uma frase decorada. Aliás, a oração do Pai Nosso inteira, né? Qualquer outra oração não pode ser apenas aquela reza repetitiva, sabe? Ai, decorei, eu falo bem rapidinho e pronto. Não, precisa ser de dentro para fora, sabe? Não que a gente não possa orar, aliás, nós devemos orar a palavra escrita, né? Orar um salmo, ler ali um salmo todo e orar ele, mas nós devemos colocar o nosso coração nisso, concentrar a nossa energia nisso, vibrar nisso. Deus, ele sabe quando a gente está pedindo ali da boca para fora para cumprir tabela, não, porque eu preciso cumprir tantos minutos de oração por dia, e às vezes você fica ali enganando a si mesmo, sabe? E Deus, ele sabe, ele vê isso, que você não está fazendo aquilo de todo o seu coração, você não está se entregando de verdade. Inclusive, vai ter uma semana que nós vamos falar a semana inteira aqui só sobre coração, porque eu vejo vários textos nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, sobre essa questão de coração. Fulano fez tal coisa para Deus, mas não fez de todo o coração. Fulano endureceu o coração para tal coisa. Fulano não ouviu a voz de Deus e com o coração obstinado desobedeceu. Enfim, nós entendemos a questão de como está o nosso coração diante de Deus, porque às vezes a gente consegue se enganar e a gente consegue enganar o outro ao nosso redor, mas a gente não engana Deus. Deus, ele vê o nosso íntimo, conhece coisas sobre nós que nós não fazemos ideia, sobre nós mesmos, certo? Então eu quero agora orar pela sua vida. Convido você a colocar aqui nos comentários ou no chat seu pedido de oração. E é um prazer saber que você ficou até o final para receber essa oração. Eu quero dizer para você que agora eu quero orar especificamente para que você tenha força e sabedoria para orar. Nós sabemos o quão é desafiador, porque isso vai muito além de palavras decoradas, vai muito além de um momento assim bonitinho que as pessoas se reúnem para falar de Deus ou para orar juntos. Isso mexe com o mundo espiritual. A oração é uma coisa em que nós somos desafiados constantemente para manter essa frequência, para manter essa constância, porque tantas outras coisas aparecem na nossa frente às vezes, para nos impedir de ter esse momento particular com Deus, porque é um momento único e é um momento de muita, como é que eu posso dizer assim, muita alegria para a alma, muitos benefícios para a alma, muitos benefícios para o espiritual e até para o corpo físico, certo? Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós entramos em oração nesse momento, Pai, louvando o Senhor por tudo que o Senhor fez e ainda faz em nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o Senhor apague as nossas transgressões e perdoa, Senhor, nossos pensamentos que te desagradaram. Ó Pai, nessa hora eu oro por todos quantos nos estão ouvindo, seja qualquer horário que essa pessoa esteja assistindo, aonde ela estiver, que ela seja alcançada pelo Senhor Todo-Poderoso, que a sua família, a sua casa seja guardada em nome de Jesus. Pai, nesse momento eu oro para que essa pessoa tenha sabedoria para orar, tenha forças para orar, tenha tempo de qualidade com Deus, se dedique de todo o coração, nunca com pressa, desesperadamente, ou se afaste do contato da comunhão diária com Deus. Nós sabemos quão desafiador envolve questões espirituais, no adversário de nossas almas muitas vezes quer nos impedir, quer nos desanimar, quer nos tirar dessa conexão com Deus, mas eu peço ao Senhor que, por favor, nos fortaleça, segure nas nossas mãos, nos ajude a manter uma frequência, a manter uma constância, a estar firmes e orarmos com sabedoria, a orarmos corretamente, com base nas Escrituras, com base naquilo que nós aprendemos a partir do que o Senhor nos ensina, naquilo que já está escrito. Pai, dá-nos uma semana abençoada, guia os nossos passos, direciona a nossa vida, esteja conosco, abençoa o nosso dia, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a tomar decisões sábias e prudentes, debaixo da Tua mão poderosa, é o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém. Você que orou comigo, Deus abençoe a sua vida de uma forma especial. Essa semana inteira nós vamos falar sobre esse assunto. Tem muitas outras histórias que eu quero trazer para você, além, por exemplo, dessa que nós ouvimos o próprio Jesus ensinando sobre oração, mas tem outras histórias envolvendo oração que eu vou amar compartilhar com você. Então, eu espero que você já esteja inscrito no canal. Se não está inscrito, ajuda esse canal a crescer. Compartilhe o link dessa live com alguma outra pessoa. Se inscreva, curta o vídeo e eu tenho certeza que todos os outros conteúdos que você absorver aqui serão de grande valia, de grande bênção para a sua vida. Eu espero você aqui amanhã, às 6h01 da manhã.